sem a sua Bíblia, não tem problema se ela está no seu celular, levante aí a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta, por favor. Estava vendo a nossa declaração, irmãos, eu fiquei feliz de ver irmãos de outras igrejas, irmãos indo ministrar no Facebook e levantando a Bíblia e dizendo, essa é a minha Bíblia. Eu fiquei feliz, irmãos, eu fiquei feliz de ver, porque de alguma forma a gente está sendo uma inspiração para outras pessoas. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25, versículo 27, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 25. Abra a Bíblia, abra o coração, abra a mente. Gênesis 25, versículo 27. Gênesis 25, 27. Hoje eu vou fazer igual a Netflix, irmãos. Eu vou dar uma pausa na série e a gente continua semana que vem. A gente sempre está ministrando nesses domingos sobre os atributos de Deus. Pela manhã também eu dei uma pausa, semana que vem a gente continua. Eu quero ministrar algo que Deus encheu meu coração para falar com você sobre isso. Quantos se encontraram a palavra aí? Diz assim: cresceram os meninos, Esaú, perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se sobreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Pai, fale conosco, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos aqui em Lagoinha não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Ó Pai, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, Pai. Abra os olhos espirituais, conceda graça ao pregador, conceda graça aos irmãos, ó Pai, para que a gente possa entender, ó Pai, captar no Espírito a sua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade aqui, tenha liberdade em cada lar, para fazer aquilo que o Senhor quer. O Senhor tem liberdade, no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Irmãos, eu estava lendo essa história, meu coração se encheu para ministrar essa história. Nós sabemos que Esaú, ele vai vender o direito de
primogenitura. E quando nós pensamos em direito de primogenitura, é algo tão tremendo. Se a gente só lê primogenitura, o direito de filho mais velho, a gente precisa perceber que aquele moço, o Esaú, ele é nada mais, nada menos do que neto de Abraão. Neto de Abraão. Quando ele vende a sua primogenitura, ele está abrindo mão, ele está liberando o direito que ele carregava na cultura que ele estava inserido, como filho mais velho, como primeiro filho, de receber, por exemplo, porção dobrada da herança do pai. O filho mais velho tinha direito de uma porção dupla ou dobrada da herança de Isaac. A segunda coisa que ele vai abrir mão é de exercer o direito sacerdotal. Ou seja, como filho mais velho, a responsabilidade sacerdotal estava sobre ele. Agora, uma coisa que ele vai abrir mão ainda, e isso mexe mais conosco, ele vai abrir mão do direito de estar na genealogia, diretamente na genealogia do Salvador Jesus Cristo. Quando você lê, segundo o Dr. Russell Shedd, era para estar o nome de Esaú, lá em Mateus capítulo 1, versículo 2, quando fala na genealogia de Jesus, lá está o nome de Jacó, e não o nome de Esaú. Quando nós olhamos para o que Esaú abriu mão, Esaú abriu mão da sua herança, ele abriu mão do seu exercício sacerdotal, ele abriu mão de ter honras, de ter o teu nome linkado ao nome de Jesus Cristo, o Salvador. Ele abriu mão de tantas coisas e ele o vendeu por um prato de lentilhas e um pouquinho de pão. E quando eu estava pensando nisso, é interessante que o judeu até hoje diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú, é assim? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ou de Israel, que é o nome Jacó que Deus mudou para Israel. O Deus de Abraão, mas deveria ser pelo direito sacerdotal, o direito de exercer sacerdócio, o direito de atrair a glória de Deus para a família. Irmão, isso é muito sério. A promessa de Gênesis capítulo 12, que diz: Abraão, em ti farei bendita todas as famílias da terra, eu engrandecerei o teu nome, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Irmãos, que tanta bênção! E ele simplesmente abriu mão. Agora, o que me faz pregar esse texto não é nem só o que ele abriu mão, mas também o porquê ele abriu mão. E nós precisamos ver. Quando eu fiquei lendo, eu falei: Jesus, ele abriu mão de algo tão grande por algo tão pequeno. Ele abriu mão de algo tão extraordinário. Ele vendeu algo tão extraordinário por um preço tão sem sentido. Não tem sentido algum alguém vender um direito, alguém jurar entregando um irmão um direito. Se fosse só coisas financeiras aqui, ele já estaria perdendo muito. Ele estaria passando metade da herança de um homem multimilionário para o irmão por causa de um prato de comida. Mas a questão aqui é exatamente essa. E nós precisamos ler algumas coisas que fizeram com que Esaú tomasse essa decisão. Passe o seu olho novamente comigo, versículo 30, por favor. E aqui tem algumas chaves para o nosso coração, irmãos, algumas chaves. Olha só, ele disse, versículo 30: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. A palavra esmorecido aqui, de uma palavra hebraica, poderia também ser traduzido como a palavra cansado, exausto ou esgotado. Aí quando você olha a palavra, versículo 30, a palavra comer aqui do hebraico é engolir com avidez, devorar. Não era simplesmente fazer uma refeição, é comer com avidez, devorar, comer rápido. E quando você lê rapidamente o versículo 32, eu não vou ler de novo, mas rapidamente ele está dizendo assim: eu estou pronto para morrer, eu estou quase morrendo.
Alguém já usou essa figura assim? Eu estou morrendo de fome. Alguém já falou isso aqui? Eu estou morrendo de fome. Era mais ou menos isso. Ele está exausto, cansado, esgotado, morrendo de fome. E nesse exato momento, a armadilha foi posta diante dele. Ele está dizendo assim: deixa eu comer. Deixa eu comer. Ele está cansado, ele está exausto, ele está fadigado, ele está com muita fome. Certamente eu estudei sobre esse texto. Eles estavam um tanto quanto longe de casa. O Jacó, ele habitava em tendas, eles plantavam tendas móveis. Eles estavam talvez na sua tenda, o texto não diz, mas há uma grande possibilidade de eles estarem em tendas, afastados de casa. Jacó como líder daquele movimento das tendas. E Esaú, a única forma de Esaú comer rápido era cedendo à tentação que Jacó colocou diante dele. Você pode comer, mas para comer você precisa me dar algo, e esse algo é a sua herança diante do Senhor. A oferta foi colocada. Agora, eu fiz questão de parar nessas palavras, porque em ambientes de cansaço, em ambientes onde as pessoas estão exaustas, estão esgotadas e com fome, é ambiente propício à tentação, em ambiente propício a pessoas perderem coisas extraordinárias por coisas sem sentido algum. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga amém. E quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos tomar cuidado com a fome. A fome é perigosa. E para que eu pregue, irmãos, essa palavra fazendo um sentido para vocês, eu queria que vocês abrissem. Coloca uma fitinha marcando aí a sua Bíblia, se ela for de papel. Vá para Filipenses, que nós vamos falar um pouco sobre a fome e o perigo da fome. Mas antes eu preciso ler esse texto com vocês. Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 19. E nós vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 2. Vamos para Filipenses 2 primeiro. Nós vamos ler os dois textos, para a gente falar sobre a fome, o perigo da fome. Olha só. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdia. Olha a palavra entranhados, entranhas, entranha, literalmente intestino. Olha a palavra agora em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Paulo falando de alguns irmãos, né? Mas o contexto aqui, ó. O destino deles é a perdição, o Deus, letra minúscula, né? O Deus deles é o ventre. Então nós temos Paulo falando sobre entranhas, e temos Paulo falando de alguém que estava olhando para buscando os seus próprios interesses, não o interesse de Deus, estava buscando um Deus chamado Deus ventre. E por que Paulo usa essa afirmação? Porque na cultura hebraica, né, aqui a língua é escrita em grego, mas eles estão com o pensamento hebreu. Para o hebreu, para o judeu, a sede das paixões e das emoções não é o coração, como nós falamos, era as entranhas. Imagina eu chegar para minha esposa e falar: bem, é seu. Eles entendiam como a sede não é coração, a sede das paixões, das emoções e dos desejos está mais ou menos nessa região aqui, ó, que alguns irmãos têm aí, igual eu, avantajado. Essa região. Então Paulo vai falar sobre entranháveis, um amor que é interno, não é algo profundo, não é um amor superficial, é um amor das entranhas. Como você poderia falar com alguém assim: eu te amo de todo o meu coração. Então, se você quer ser romântico e bíblico, fala assim: eu te amo de todo o meu intestino. Eu vou ensinar os irmãos jovens. Quantos jovens solteiros tem aqui? Não levanta a mão não. Mas eu vou te ensinar você, você que é jovem, você chegar numa irmã, fala assim: irmã, eu te amo com o meu intestino.
Era mais ou menos assim. Entranháveis, ou seja, sede das emoções. Então, falando isso, vamos voltar aqui para Jacó. Quando nós pensamos em Jacó, quando nós pensamos em Esaú, o que ele fez? Por causa da fome, por causa dos desejos, por causa da paixão, por causa do sentimento de querer algo imediato, aquele homem abriu mão de algo eterno. Aquele homem vendeu algo de valor eterno para conquistar algo passageiro. E quando nós pensamos sobre a fome, eu quero repetir: cuidado quando você estiver com fome. Cuidado com as suas entranhas. Cuidado com o seu ventre. Cuidado com os seus desejos. Porque você corre o risco, nós corremos o risco em momentos de fome, de trocar o que Deus tem por aquilo que nós queremos. De trocar o que Deus já anunciou para nós por aquilo que nós achamos que precisamos naquele momento. Esaú não morreria de fome. Esaú não morreria de fome. Mas aquele homem, por estar cansado, desesperado, angustiado, exausto e com fome, então ele foi capaz de negociar e perder a bênção que Deus havia estabelecido sobre ele. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga amém. Então, em momentos como esse, perigo, estou cansado. Perigo, estou cansado. Eu já falei isso, moço. Estou cansado desse negócio. Quem nunca? Não aguento mais. Quem nunca? Quem nunca? Não dou mais conta desse negócio. Dá vontade de parar agora. E ao mesmo tempo, desejos que podem ser supridos de forma imediata. Então nós temos a receita da tragédia. Escute isso. Grandes homens, nós vamos ver isso aqui, não caíram, não perderam grandes bênçãos, porque planejaram, mas eles foram pegos de surpresas em momentos de cansaço. E cansaço não é só físico, cansaço mental, cansaço emocional, desgaste. E então aparece para ele assim: eu posso te dar alívio da sua dor de forma rápida. E é isso que Jacó está fazendo. Fala comigo assim: cuidado com a fome. Não, mas aí nem o irmão passou ali fora, não ouviu quem está pregando. Fala assim: cuidado com a fome. Cuidado. Grandes homens tiveram problemas por causa da fome. Vou te apresentar o pai da fé, Abraão. Abra em Gênesis, volta umas páginas em Gênesis capítulo 12. Vocês estão comigo, irmãos? Gênesis capítulo 12. Falar de Abraão, o pai da fé. Porque talvez a gente ache que essa questão da fome é algo particular do Esaú, e não, grandes homens. O nosso pai, o nosso exemplo, o nosso modelo, Gênesis capítulo 12, versículo 10. Olha só. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Parei. Se você pegar Gênesis capítulo 12, eu já falei, Deus dá uma promessa: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai, ele vai para a terra, ele tem uma promessa, ele não sabe onde é, mas ele está indo, sendo direcionado por Deus. Agora, quando chega a fome, nós não lemos em nenhum lugar da Bíblia que Deus tenha mandado ele ir para o Egito. Nós não temos esse texto na Bíblia. Então, quando veio a fome, por causa da fome, ele se desloca para o Egito. Agora, qual que é o problema do Egito? Quando chega lá, eu não vou ler todo o texto, os irmãos podem conferir. O faraó, o rei daquela terra, vai olhar para Sara, mulher de Abraão, achá-la muito bonita e vai querê-la.
Abraão vai mentir, é uma meia mentira, porque ela era uma meia irmã, mas ele vai mentir, dizendo que Sarai era apenas uma irmã. A Bíblia diz que aquele rei então vai trazer Sara para o seu harém, e olha para você ver, quando aquele homem descobre que na verdade Abraão não era irmão dela, mas marido, ele devolve Sara e dá alguns presentes para Abraão, dá ouro, escravos e escravas. E nós acreditamos muito, eu ouvi essa palavra com o pastor Carlito Paz, no livro de liderança, nós acreditamos muito que Agar, a escrava Agar, foi dada de presente a Abraão nesse momento. Quem é Agar? Agar é a mulher cujo Abraão tem um filho chamado Ismael. Quem é Ismael? Ismael é inimigo. Ismael é de onde veio o povo árabe, que é inimigo de Israel, inimigo de Isaac até hoje. Guerra que não terminaram até hoje, até os dias de hoje, porque Abraão se deslocou para o Egito em tempos de fome. Por causa da fome ele mentiu, por causa da fome ele recebe uma escrava. Percebe que o pecado vem em escala. Ou seja, um grande homem de Deus, o pai da fé. Isso aqui não mancha em nada a história dele, muito pelo contrário, Deus faz questão de deixar histórias como essa na Bíblia, para mostrar para nós que eles eram homens como nós, e nós precisamos tomar os devidos cuidados. Abraão, ele foi para o Egito sem direção de Deus, e o Egito, hoje para nós, o Egito simboliza o sistema do mundo, assim como o faraó simboliza Satanás na tipologia bíblica. Ou seja, muitas pessoas, quando a fome chega, quando a fome vem, elas correm para o Egito, elas querem matar a fome no Egito, elas querem negociar com o mundo e querem saciar as suas paixões e emoções no mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Perigo. Qual é o perigo de todo cristão? Qual é o nosso perigo? É quando nós estamos com fome, emocionalmente frágeis, cansados, desanimados, tristes, decepcionados e com muita fome. Aí vem os Jacós e fala assim: eu percebo que você tem uma herança, você carrega algo grande, você carrega um sacerdócio, você carrega bênçãos financeiras extraordinárias, o seu nome está linkado, a sua história está conectada à história de Jesus. E sabe o que ele faz? Te oferece um prato. E sabe que na nossa evangeliquez, quantos sabem que o evangelho tem um evangeliquez? É um dicionário só evangélico entende. Nunca perceberam isso? Tem palavra que só a igreja entende, irmão, só a igreja. Quando eu converti, alguém falava assim: chama aquele varão. Eu não sabia o que era o tal do varão. Chama o vaso. Eu estava na igreja uma vez, um irmão sofreu um acidente. Turma de jovem, alguém falou assim: o vaso caiu. Aí alguém chegou e falou assim: tem uma pessoa que chama vaso que caiu. Quem é o irmão que chama vaso? Não era o nome vaso. A gente tem um evangeliqueza, é uma coisa só a gente entende. Só nós, vai ter um manto em tal lugar. A gente sabe o que é o tal do manto, a gente sabe o que é essas coisas, só a gente entende. Quando nós vamos falar no evangeliquez, que o diabo armou, a gente fala: o diabo armou um prato ou um laço. Aqui a irmã Sueli domina o evangeliquez. Ela sabe, precisa de um professor de evangeliquez, Sueli. A palavra é um prato, o diabo armou um prato. Pode ser laço ou pode ser prato, o diabo armou um prato. E aqui no contexto de Jacó com Esaú, o diabo armou um prato com
lentilhas e um pedaço de pão. E o que aquele homem perdeu? O seu direito de primogenitura, e lá estava as bênçãos de Deus. Agora, nós vimos Abraão, nosso pai, na fé. Agora o nosso exemplo não é Abraão, nosso maior exemplo não, nosso maior exemplo é quem, gente? Qual o nome dele? Ô Jesus, até assustei agora, ninguém falou Jesus aqui. Jesus. Mateus capítulo 4, corre lá comigo. Mateus capítulo 4. Olha só. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, olha o oportunista aí. Então, quem apareceu? O tentador. Após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhes, disse: se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a ordem de tentação de Jesus? Jesus teve fome. Então o tentador apareceu. Sabe o que nós aprendemos com o texto? A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, não é ao redor. Ao redor estão os anjos, ao derredor estão os demônios. O que é o derredor? É uma distância não tão perto e não tão longe. Não é tão perto, mas também não é tão longe. Ele consegue observar. Então o texto me faz pensar que o inimigo estava observando Jesus de longe, estava ao derredor, observando. E qual foi o momento que o inimigo apareceu? Fome. O diabo estava esperando o momento certo, o momento estratégico. O diabo não estava tendo pressa, ele estava esperando talvez um dia, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 40, no ápice da fome. Para a ciência, 40 dias é o máximo que uma pessoa pode conseguir. Na Bíblia nós temos Moisés e Jesus. E alguns acreditam que Elias também tenha conseguido ficar 40 dias sem comer. O ápice da fome, o nível máximo que alguém pode conseguir. Quando Jesus está no nível máximo da fome, o diabo chega e fala assim: Jesus, aquela pedra ali, você tem poder de matar a sua fome agora, transformando-a em um pão. Faça isso. Oportunista. 40 dias no deserto, eu estava cansado, exausto. Quem já jejuou aqui só tomando água sabe o que é. Que ficou pelo menos um dia, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 dias tomando água, sabe a fome que dá, tomando água. Jesus estava no deserto, sem comer, e no ápice da fome, o tentador chega como oportunista e oferece alívio imediato para Jesus. Irmãos, cuidado. Eu estou pregando para mim, obviamente. Cuidado, porque eu já falei para vocês o que é a fome. Cuidado quando você estiver com fome, porque Satanás vai apresentar comida, porque a estratégia dele é oferecer para nós alívio imediato na nossa fome. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Quem está entendendo isso aqui? Agora Jesus, irmãos, se você perceber Jesus aqui, Jesus é o reino que ele veio fazer. Perceba o que Jesus veio fazer. Imagina o que ele veio plantar, morrer na cruz. Mas se Jesus caísse aqui, tudo havia acabado.
Se Jesus cedesse à tentação, irmãos, nós não teríamos a cruz, porque o cordeiro teria sido maculado e não serviria para o sacrifício. Alguém fala assim: ah, pastor, mas o diabo, quando tentou Jesus, sabia que Jesus não ia cair. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas como um homem, mas sem pecado. Ele foi tentado como um homem. O lado humano de Jesus foi tentado, como qualquer um de nós somos tentados hoje. Então, se a gente achar, ah, não, pastor, mas Jesus é porque ele era Deus, né? Essa afirmação pode ser filosófica, mas não tem apoio da Bíblia. Jesus foi tentado, o inimigo sabia que se Jesus caísse, o plano de redenção de Deus para a humanidade iria cair junto. Por isso o inimigo tenta Jesus. Agora, sabe uma coisa que eu aprendo? O seu nível de ministério, o seu nível de herança, o seu nível de bênção, o seu nível de sacerdócio vai determinar o seu nível de tentação. Normalmente tem um silêncio, mas hoje o silêncio está ensurdecedor. Obrigado. É um silêncio hoje aqui. Nível de sacerdócio, de herança, é o mesmo nível de tentação, investimento. Eu lembro que, parece piada o que eu vou contar, mas isso aqui é real. Um jovem lá em Minas, deve ter uns 8 anos atrás, chegou para mim e falou assim: Nilson, tem uma coisa que eu não entendo, rapaz. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: cara, quando eu estava no mundo, ele usou uma expressão jovial, mundão, né? Eu estava no mundão, eu saía para as festas, dificuldade de arrumar uma menina bonita, falando para mim, isso aconteceu. Dificuldade de arrumar uma moça bonita, sabe assim, que eu ia em uma e ela cortava, ele fazia assim, cortava, e outra, ela não queria e tal. Aí eu aceitei Jesus. Aí eu fui para a igreja. E Deus entregou palavras ao meu respeito, que vai fazer, que vai me usar. Cara, ele falando para mim, tem um tanto de meninas lindas. E eu vou usar a palavra que ele usou, dando mole para mim. Por quê? Nível de sacerdócio, de herança, nível de tentação. O diabo só queria derrubar, o diabo só queria arrancar, aí ele ia voltar lá para o mundo de novo, e a mesma dificuldade que ele tinha antes, ele ia voltar a ter a mesma dificuldade. O diabo estava apenas dando algo fácil para ele. Então, irmão, se nós precisamos tomar muito cuidado. Que cuidado é esse, pastor? Cuidado com as tentações. Quantos aqui creem que tem uma herança do Senhor? Diga amém. Quantos aqui creem que tem algo grande para a sua vida? Diga amém. Tem algo grande para você? Tem algo grande? Eu converso com pessoas que não entendem. Pastor, por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Sabe qual foi a resposta de Jesus aqui? No meio da fome, no meio da dificuldade, no meio do deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que está dizendo Satanás? Eu estou com fome, Satanás. Talvez humanamente eu estou até com vontade de comer esse pão. Humanamente eu gostaria muito de comer esse pão, mas sabe de uma coisa? Nem só de satisfação, nem só de emoções supridas, nem só de paixões, nem só de desejos viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra é direção. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, quando ele disse isso, ele falou assim: está escrito. E onde está escrito? Deuteronômio 8:3. Abre lá comigo, por favor. Deuteronômio 8:3. É o texto que Jesus usou na tentação no deserto. Olha o que está dizendo:
Versículo 1, o 3 é o que ele cita, o primeiro é o contexto. Olha só: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e multipliqueis e entreis e possueis a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento aos vossos pais. O Senhor prometeu como juramento aos pais. Fala de herança. Deus está falando sobre herança, uma herança que Israel tinha direito, herança, bênçãos, sacerdócio. Verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Número 2, se a primeira herança, aqui agora vem provação. Aqui vem Deus permitindo, e quando Deus permite o coração ser provado, não é para mostrar para Deus, que Deus já sabe, é para mostrar para a pessoa. Deus permite o coração ser exposto, não para Deus, repito, mas para a pessoa mesmo. Deus te mostra o seu próprio coração, porque Esaú tinha uma herança, uma terra, tinha uma bênção, tinha uma promessa, mas quando veio o momento da crise, quando veio a adversidade, quando veio a fome, ele abandonou os mandamentos. O que é mandamento? A palavra, a direção, a promessa, e ele quis satisfação pessoal e imediata. Amém? Então Deus tem promessa, depois da promessa vem o período do tempo, o período do coração, onde Deus vai provar nossas emoções, a nossa paixão, onde realmente está o nosso coração, onde realmente está o nosso desejo. E 3, olha só, ele te humilhou. Irmão, e humilhou aqui, parece heresia o que eu vou dizer, mas não é Satanás, ele te humilhou, que é Deus. Amém? Amém? Deus humilha alguém ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Deus, não é que Deus vai ficar fazendo, Deus tem prazer nisso, mas se Deus precisar humilhar alguém, Deus vai fazer ou não? Vai ou não vai? Deus vai. Deus vai. Houve uma fase na minha vida que eu estava me sentindo como aquela cana que estava sendo passado para fazer aquela garapa, sabe aquele medor de cana? Eu estava me sentindo daquele jeito, irmãos. Eu não sei se a minha esposa estava sentindo assim, porque casou, então as bênçãos vêm junto. Aí ela devia estar passando um medor de cana comigo. Eu estava me sentindo daquela forma, e essa foi a minha oração: Senhor, eu estou me sentindo igual uma cana, Senhor. Foi a minha oração. Sabe qual foi a minha oração outra vez? Há muitos anos atrás eu assisti o filme do Rock. Eu estava num monte, escuta isso aqui, irmãos, parece coisa de doido. Eu estava num monte e eu orando sozinho com Deus, coisa de doido. O bom de secreto é que você pode falar com Deus e ninguém vai achar que você está doido. Eu estava num monte orando, falando: Deus, eu não estou aguentando. Eu orando, né? Senhor, parei, eu estou me sentindo igual o Rock Balboa, estou tomando, estou apanhando, quando eu encosto nas cordas, eu orando, literalmente orando isso, eu fazia assim, ó, quando eu encosto nas cordas, que parece que eu não vou aguentar, o juiz vai contar 10, eu levanto, Senhor, eu apanho de novo, Senhor, eu não estou dando conta. A minha oração, talvez eu tenha orado mais ou menos parecido, usando outras palavras, mas todos nós, e esse momento a gente às vezes não entende, a gente fica: Senhor, sou teu servo, Senhor, te amo. Aí você fica procurando coisa: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo, eu sou diácono, eu sou pastor. A gente fica tentando achar alguma coisa, a gente fica repreendendo demônios, amarrado, Satanás do inferno, eu te repreendo no nome de Jesus, só que o demônio não sai. O tal do diabo não sai, porque não é o diabo. Aqui é Deus. Aqui é Deus. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só
que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Lembra quando Paulo olhava e dizia assim: eu trago no meu corpo o quê? As marcas de Cristo. Sabe o que nós precisamos, irmãos? De couro grosso. Couro grosso. Nós nunca precisamos tanto de couro grosso, calejar, do que esse tempo. Marcas. Alguém que tem marcas de Cristo. Esse alguém são pessoas que vai viver pela palavra de Deus. Agora, quem nunca foi experimentado, quem nunca foi humilhado, quem nunca passou pelas provações de Deus, escute, são pessoas que o Luiz Hermínio gosta de falar, são pessoas que se movem pela necessidade, não pelo propósito. Escute isso aqui, tem muitas pessoas que estão entregando chamados, ministérios, sacerdócios, bênçãos financeiras, porque estão se movendo não pelo propósito, mas estão se movendo por circunstâncias, estão se movendo por necessidade, e esquece que nós não movemos pela a questão da direção das circunstâncias, nós estamos nos movendo por aquilo que Deus falou. Deixa eu te perguntar algo, o que Deus falou para você? Qual foi a palavra que Deus liberou para você? Qual foi a impressão que Deus colocou no seu espírito, que você sabe que sabe, mas não sabe de onde veio isso? Foi Deus que colocou no seu coração, o guiar dele. Agora, se você se mover por necessidade, você vai correr o risco de trocar aquilo que Deus falou que fazer por aquilo que você quer no momento. Escute isso aqui, tem muitas tragédias, e é literalmente uma tragédia, pessoas perdendo o melhor de Deus por coisas momentâneas, passageiras. Eu poderia dar um microfone para muitas pessoas, dar um testemunho, falar: pastor, eu já perdi grandes bênçãos, grandes chamados, grandes coisas, já atrasei muito a minha vida, já perdi coisa, já perdi emprego, alguns já perdeu esposas, já perdeu o marido, cônjuge, enfim, filhos que perderam os pais, porque resolveram suprir paixões fáceis, momentâneas, enquanto Deus está dizendo assim: espera a herança, espera a promessa. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Deixa eu terminar. Vá para Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Olha o que diz aqui: nem haja algum impuro. Aqui o contexto é exortação à paz e à pureza, está falando sobre a santidade espiritual. Aí há uma comparação: nem haja algum impuro ou profano. Olha que comparação, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Fique em pé, por favor. Queria convidar aqui o grupo de louvor para me ajudar. Esaú havia feito um juramento, e as alianças são irrevogáveis. O juramento era irrevogável, uma aliança era irrevogável. Sabe o que aconteceu com Esaú? Ele se arrependeu de ter feito aquilo. Esaú se arrependeu. Talvez ele, depois que matou a fome,
ele foi lembrar que aquela comida não fazia tanto sentido assim. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós precisamos ficar atentos e vigilantes. Nós precisamos ficar vigilantes, para a gente não buscar arrependimento, no sentido daquilo que nós já perdemos e não vai voltar. A salvação é de graça, quem pode dizer amém por isso? Mas eu não estou falando de salvação aqui. Eu estou falando de pessoas que você pode estar abrindo mão de herança, de futuro extraordinário, de grandes coisas que Deus tem para colocar na tua mão, de coisas que Deus já... A ideia da herança é o seguinte: Deus já conquistou e tem um tempo para chegar. Deus conquistou para você, está esperando para chegar. Esaú não precisava fazer nada, era só não rejeitar aquilo, era só não tratar aquilo como qualquer coisa, que ele largava aqui e amanhã recuperava lá. Eu não estou dizendo de salvação aqui, eu estou dizendo de pessoas que talvez, se você tratasse o sacerdócio, a herança, as promessas com mais zelo, você já deveria estar vivendo uma vida extraordinária. O diabo tem sempre um prato de lentilhas. Escute, se a sua fé tiver um preço, talvez o diabo seja posto para pagar. Se o seu chamado tiver um preço, talvez o diabo queira negociar com você. Se o seu chamado tiver um preço, talvez Faraó tente te dar alguns presentes e Agar vai no meio. Talvez Jacó te apresente algum prato de lentilha. Talvez a ideia é: transforme a pedra em pão, você alimenta a sua fome e tem uma exposição de poder. Se a sua fé tiver um preço, então você tem um problema. O dia que acontecer isso comigo, então eu vou cumprir meu chamado. Talvez isso nunca aconteça, porque esse é o preço da sua fé. O dia que acontecer aquilo comigo, então... A outros dizem assim: não, se acontecer isso comigo, eu não sirvo mais a Deus. Então esse é o preço da sua fé. Não, se acontecer aquilo com a minha família, então eu não sirvo mais a Deus. Então é aquilo que é o preço da sua fé. O diabo ofereceu para Jesus reinos, posições, poder, glória humana. Desculpa eu falar isso, mas as coisas que o diabo ofereceu para Jesus, depois você confere lá, para muitos de nós, a gente ia receber e colocar o nome de bênção. Mas Jesus entendeu que coisa, apesar de parecer boa, quando a fonte não é Deus, não é boa. Qual é o preço da sua fé? Qual é o preço da sua herança? Se eu fosse Satanás, eu estou igual o C.S. Lewis agora. Se eu fosse o diabo, eu vou colocar a mão no bolso aqui. Se eu fosse o Satanás, o que eu precisaria te dar para você sair da igreja? Se eu pudesse dar, eu sou o diabo, dono das coisas. Se eu pudesse dar algo para você sair da igreja, largar seu chamado, largar sua herança, quanto vale isso? Qual é o preço?
Quem quer 1 milhão aqui? 1 milhão de reais. Deixa eu dar em dólar, né? Quem quer? Quanto vale o teu chamado? Quanto vale a tua herança? Quem quer? Em troca do teu casamento, eu vou te oferecer 1 milhão. Em troca da tua família. Quem quer? Ninguém quer? Quanto que vale? Eu vou pôr a mão no bolso, irmão, sem dó. Quem quer? Eu pago o que você pedir. Só não sirva mais a Deus. Quem aceita? Vocês estão crentes mesmo, hein? Não dá para vender aquilo que não tem preço. Mas lá fora, o diabo está oferecendo lentilhas. E cá entre nós, lentilhas não valem nada. Você compra lentilha, você não pergunta nem preço. Você só joga no carrinho. Vamos orar. Tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, e Senhor, temos tanta fome de ti. Temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti, e nada mais satisfaz minha alma, e nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, Senhor, Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, e só Jesus, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Se você entrou aqui e você
está dizendo assim: pastor, eu estou com fome. Talvez você em casa está dizendo assim: eu estou com fome. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão. Eu posso alimentar a sua alma. Eu sou a água. Lembra quando ele encontrou a mulher samaritana e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus quer matar a sua fome. Sacie com Jesus. Talvez você em casa ou algumas pessoas aqui, que você viveu a vida acostumado a satisfazer as suas necessidades no mundo. Hoje nós vivemos uma geração hedonista, que se estiver dando prazer não importa, ao final da conta o que importa é ser prazeroso. Não importa se isso vai te matar, não importa se vai roubar a sua herança, se vai destruir. Você está feliz? Tô. Então tá bom. Mas o convite de Jesus é: eu posso satisfazer o seu coração. Eu posso matar a fome da sua alma. O Agostinho de Hipona tem uma frase que ele disse: todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Deus quer preencher o seu coração. Deus quer encher você de comida, não uma comida da terra. Deus quer encher você com uma comida espiritual. Eu quero orar por algumas pessoas. Eu quero que você se identifique comigo. Nós vamos orar por essas pessoas e nós vamos todos juntos nos identificar com elas. Eu queria que você colocasse a mão na altura do teu coração, põe a mão no teu peito. Se você puder fechar os seus olhos, você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, olha, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer a última oração. Nós vamos terminar o culto, vou fazer a última oração. Eu quero orar sozinho agora, orar por você. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que orou dizendo: Senhor, eu estou reconciliando com o Senhor agora. Você que repetiu conosco, nós nos identificamos com você, mas você orou com fé. Você só apenas não repetiu, mas você orou com fé, dizendo assim: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Eu quero a minha herança, eu quero o meu sacerdócio, eu quero a minha bênção. E você que havia se desviado, e você está voltando hoje, eu quero orar por você. E para isso, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Você fala assim: pastor, eu sou essa pessoa. Eu estou recebendo a Jesus como meu Salvador. Eu estou me reconciliando com Jesus nessa noite. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui, levante a sua mão. Eu quero fazer essa oração por você. Temos ali uma vida ali atrás. Temos aqui outra pessoa. Cadê a terceira pessoa para Cristo, que vai tomar parte da sua herança, daquilo que Deus já preparou para você? Cadê você? Cadê você? Tem uma outra mão lá atrás estendida. Cadê a quarta pessoa? Não estou te chamando para uma religião, eu estou te chamando para Cristo. Cadê você? Você que levantou a sua mão sem constrangimento algum, por gentileza, vem aqui, deixa eu orar com você aqui. Pode vir, vem aqui por favor, deixa eu orar com você aqui. Se você tiver com alguém do seu lado, quiser aqui acompanhar você até aqui, pode vir por favor. Deixa eu orar com você, pode ficar aqui bem pertinho aqui.
De repente você não levantou a sua mão, mas você sabe que o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui no altar do Senhor. Eu não conheço a sua história, mas de repente você já serviu o Senhor com tanta beleza, com tanta integridade. E você, por algum motivo, alguma tentação que vem no momento ruim, um momento de cansaço, um momento de desespero, o diabo te ofereceu algo e roubou o seu chamado. Essa é uma noite de restauração. Nós estamos numa noite de restauração, de Deus devolvendo a você a herança. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, se seja restituído agora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos por essas almas, oramos por essas pessoas. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Pai, o direito de primogenitura, nós pedimos porção dobrada, Senhor, porção dobrada, bênçãos dobrada. Oh, chorecarabandarabachai, sacerdócio, ministério, bênção financeira, bênção emocional, bênção espiritual, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Olha para mim vocês, por favor. A palavra de Deus diz, lá em Lucas capítulo 15, a palavra diz: quando o filho voltou para casa, o pai fez uma festa. O pai fez uma festa. E a palavra diz assim: assim Deus está fazendo uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós podemos falar pela fé, com base na Bíblia, que os céus está fazendo festa agora por causa de vocês. Olha o valor de vocês para Deus. Olha o valor que vocês têm diante de Deus. É interessante que muitas pessoas às vezes olham no espelho e falam assim: eu não valho nada. Mas essas mesmas pessoas têm tanto valor que Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. E o mesmo Deus é capaz de fazer uma festa por causa dessa pessoa, por causa de vocês. E se os céus estão recebendo vocês com festa, nós aqui em Lagoinha Promissão também queremos fazer uma festa para receber vocês. Por isso eu vou contar de 1 até 3, e no 3 pedir para você virar, por favor. Amém? 1, 2, 3, vire por favor. Nada mais satisfaz minha. Bem-vindos à família de Deus. Satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia. Vamos embora, irmãos. Irmãos, vocês estão fazendo um jejum. O jejum termina amanhã. Então amanhã vocês já estão liberados. Quando você acordar aí pela manhã, eu já estou ouvindo até uns glória a Deus de massa, irmãos, assim, baixinho assim, glória a Deus. Amanhã quando você acordar, você já corre lá, já come à vontade. Em nome de Jesus. Pai, nós entregamos ao Senhor esse jejum, os teus filhos, ó Pai, amanhã, que eles recebam, Pai, daquilo que o Senhor tem, ó Pai, para eles, aqueles que eles buscaram, que eles vivam isso no Senhor, Pai, no nome de Jesus, amém. Levanta a sua mão, que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus.